Rússia moderniza quase 90% do sistema da Força Estratégica de Mísseis. A Rússia modernizou 88% do sistema de mísseis da Força Estratégica de Mísseis, declarou na sexta-feira, 15 de 2 de 2023, o comandante do regimento, Sergei Karakayev. Em 2023, no âmbito dos contratos estatais para a aquisição de armas e equipamentos, a Força recebeu cerca de 80 peças de armas novas que permitiram armar 3 regimentos com um sistema de mísseis Ares e Avangard. Como resultado, houve modernização de 88% da força, declarou Karakayev. O general destacou que as unidades de combate são capazes de cumprir todas as tarefas atribuídas sem necessidade de qualquer alteração. Na perspectiva de curto prazo, não haverá necessidade de realizar grandes transformações na FEM, nada que exija aumentar o número de divisões e unidades militares. Ele também mencionou os blocos hipersônicos com manobrabilidade com as quais serão equipados os sistemas móveis. A Rússia, ao desenvolver sistema de mísseis, leva em conta que precisará contornar a defesa antiaérea e antimíssil do inimigo virtual. Portanto, os mísseis russos têm sistemas para neutralizar essa defesa, mas os mais eficazes neste caso são os blocos hipersônicos com manobrabilidade incorporados à unidade de mísseis. Yazanesky, explicou o general Karakayev. Mencionou ainda que o agrupamento estacionário também está sendo modernizado, além do rearmamento do regimento Yazanesky, que incorporou o sistema Avangard, a divisão de mísseis Kozelski. Afirmou ele, terá o sistema Yaz incorporado até 2025. Além disso, o comandante das Forças Armadas da Rússia informou que a Rússia segue desenvolvendo novo sistema estratégico de mísseis móveis que substituirá os Yaz. As empresas russas que montam mísseis têm potencial técnico científico suficiente, bem como as unidades de produção necessárias para começar rapidamente a produzir mísseis de médio e curto alcance para entregar às tropas, acrescentou o general. Em dezembro de 1987, a União Soviética e os Estados Unidos assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que proibia mísseis balísticos de cruzeiro com alcance entre 500 e 5.500 km. Em 2 de agosto de 2019, Washington rompeu com o tratado, alegando que a Rússia o estava violando. Moscou também abandonou o tratado em resposta à decisão dos Estados Unidos. Com o fim do Tratado Misto de Ataque de Precisão, TRSM, os Estados Unidos teve seu alcance estendido para além de 499 km. Previsão de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais em 2024. Karakayev informou que no próximo ano a Rússia pretende lançar 7 mísseis balísticos intercontinentais. Ele lembrou que os lançamentos são notificados aos Estados Unidos com pelo menos um dia de antecedência, revelando ainda o local de sua execução e a área onde as ogivas irão aterrissar. Da mesma forma, observou que os 4 lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais realizados pela Rússia em 2022 confirmaram a alta confiabilidade do sistema de mísseis. Entre eles estavam o lançamento bem sucedido do novo míssil balístico intercontinental Sarmat a partir do cosmódromo de Plesetsk. Ex-analista do Pentágono, o projeto ucraniano dos Estados Unidos está fadado ao fracasso. Apesar da contraofensiva fracassada de Kiev e da crescente fadiga da Ucrânia, nos Estados Unidos e no continente europeu, a administração Biden pretende apoiar Zelensky durante o tempo que for necessário, ou melhor, durante o tempo que for possível, porque o dinheiro para a ajuda militar pode acabar no final do ano. O projeto ucraniano está condenado e Kiev perdeu, disse o ex-analista sênior da política de segurança do gabinete do secretário de defesa, Michel Malofsky, a Sputnik. A administração Biden e pensa que até alguns países europeus estão agora a ver a inevitabilidade disso, acrescentou. A tão anunciada contraofensiva da Ucrânia revelou-se um fracasso total, apesar da enorme ajuda militar que os Estados Unidos e seus aliados da Organização Tratado do Atlântico Norte distribuíram. Os principais meios de comunicação deixaram de falar sobre o suposto sucesso de Zelensky
e permaneceram praticamente em silêncio. Assim, dadas as admissões abertas de que a contraofensiva de Kiev foi um desastre, a fadiga da Ucrânia está ganhando terreno tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Entretanto, as Forças Armadas Russas adotaram uma posição ofensiva na área da Operação Militar Especial e avançam ao longo de toda a linha de contato. Conforme o presidente Vladimir Putin destacou durante sua coletiva de imprensa anual em 14 de dezembro, o exército ucraniano, segundo Malof, carecia gravemente do elemento, em particular desde o início, o poder aéreo. Eles não tinham poder aéreo para lidar com as armadilhas de tanques, as minas que os russos acumularam ao longo do tempo. Isto leva a uma guerra de trincheiras, afirmou. Quanto aos países ocidentais, no seu frenesi para alimentar o conflito indireto da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, acabaram por enfrentar a exaustão das suas reservas de armas e munições. Nem os Estados Unidos nem os europeus têm reservas para entrar no conflito. Estamos tão exaustos nesse momento que não conseguimos sequer lutar numa frente unida, disse Malof. Chile, 55 empresários são presos acusados de maior fraude tributária da história do país. O Ministério Público e a Polícia de Investigações do Chile prenderam nesta sexta-feira, 15 de 12 de 2023, 55 empresários acusados de cometer a maior fraude fiscal da história do país, segundo o comunicado do Ministério Público. De acordo com o Ministério Público do Chile, os envolvidos criaram uma organização criminosa composta por 7 clãs que sonagavam impostos por meio de diversas táticas para ocultar seus rendimentos reais. Estima-se que o prejuízo fiscal supere 276 milhões e mais de 100 empresas estão envolvidas, conforme relatado pelo canal 24 Horas. Como parte da chamada Operação Tributos, foram realizados buscas simultâneas em 83 residências da capital do Chile. Entre os itens apreendidos na operação policial estão dinheiro em espécie, 343 veículos, propriedades e mais de 400 contas bancárias. As empresas envolvidas, algumas que operavam desde 2015, emitiram faturas falsas e reportavam exportações fictícias ou adulteradas, o que foi confirmado pela detecção de cerca de 100 mil documentos emitidos para mais de 3.300 mil contribuintes. Os empresários vão responder pelo crime de associação criminosa, fraude aduaneira, crimes tributários, lavar dinheiro. ...661 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras da Rússia. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a Operação Militar Especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada está a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confrontos, o exército russo, junto com as forças da República de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte da República de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto ao mar de Azov e uma parte da região de Kharkovia. Em 5 de outubro de 2022, como resultado de referendo das regiões da República Popular de Donetsk e Lugansk, regiões de Kherson, Zaporozhye, integraram oficialmente a Federação da Rússia. No dia 20 de maio de 2023, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças russas assumiram o controle total sobre a cidade de Artyomovsk ou Bakhmut, na denominação ucraniana, um importante centro de transporte para abastecimento de tropas ucranianas em Donbass. Durante muitos meses, a cidade foi alvo de combates ferozes. Em junho de 2023, a Ucrânia tentou lançar uma grande contraofensiva na zona de hostilidades, porém, após mais de 6 meses, ela se mostrou um fracasso para as Forças Armadas ucranianas, fato reconhecido por especialistas militares e até pela mídia ocidental. Segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, desde o início da contraofensiva da Ucrânia, que perdeu mais de 125 mil homens e cerca de 16 mil unidades de equipamento. A Europa avança para desindustrialização sem gás russo barato, revela político sérvio. A Europa perdeu a vantagem do gás russo barato e está se movendo em direção à desindustrialização, disse em entrevista à Sputnik Dusan Bajatovic, diretor-geral da Serbgaz e vice-presidente do Partido Socialista da Sérvia. A crise energética está sob controle, mas os preços não retornarão aos seus níveis anteriores. Na Europa, a estagflação, ou seja, um declínio do PIB e inflação, nada mais será como antes. No sentido político, a Europa é um vassalo americano. Empresas da Europa estão se mudando para os Estados Unidos e a China, disse o chefe da empresa estatal. Segundo ele, a produção nos Estados Unidos será garantida pelo gás americano, na China pelo russo.
A Europa está se desindustrializando, é um grande problema. A vantagem da Alemanha e de algumas outras economias era baseada no gás barato russo e outras matérias-primas. Esse não é mais o caso. Não foi pela vontade da Rússia, mas de acordo com as decisões políticas da União Europeia, ressaltou Bajatovic. Pequim lança quarto navio de assalto anfíbio em meio a tensões do Mar Sul da China. O quarto navio de assalto anfíbio universal TIP 075 da China foi lançado no estaleiro Hudong Shonghua, em Xangai, em 14 de dezembro de 2023. A cerimônia de lançamento marcou a conclusão da construção principal, já que o navio de assalto foi retirado da doca seca e colocado no cais de equipamento para o trabalho restante. O novo navio ainda não foi oficialmente inaugurado e não há informações sobre sua data de conclusão. As autoridades chinesas tendem a manter em segredo os detalhes dos avanços em equipamentos militares até que os anúncios oficiais sejam feitos. Até a data, a Marinha do Exército de Libertação Popular opera 3 navios de assalto desta classe. O navio principal, o Hainan, faz parte da frota do Mar do Sul. O primeiro e o segundo navio da série, o Guangxin e o Anhui, estão em serviço com a frota do mar da China Oriental. Marinha do Exército de Libertação Popular da China lançou hoje o quarto porta-helicópteros TIP 075. Os navios de assalto anfíbios foram desenvolvidos inteiramente por projetistas chineses. Em termos de tamanho, os navios de assalto são comparados aos homólogos americanos, tal como os classes Tarawa, Laps e América. O comissionamento do novo navio, que aumentará o poder de combate da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, ocorre em meio à escalada renovada de tensões no Mar do Sul da China sobre as disputas marítimas entre o Vietnã e a China. Em um esforço para combater a chamada influência chinesa, os Estados Unidos se envolveram com o Vietnã através de acordos comerciais e militares, incluindo uma visita de um porta-aviões dos Estados Unidos. Isso levou Pequim, por sua vez, a acusar Washington de provocar tensões sobre Taiwan e o Mar Sul da China. A Ucrânia está sendo usada como cordeiro sacrificial pelos interesses dos Estados Unidos, diz o professor. Na sexta-feira, 15 de 12 de 2023, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, impediu que a União Europeia aprovasse um pacote de ajuda de 50 bilhões para a Ucrânia, mesmo após permitir o avanço de uma votação para abrir negociação de adesão da Ucrânia ao bloco europeu. A reprovação veio depois que o presidente ucraniano Zelensky não conseguiu convencer os parlamentares em Washington a aprovar um pacote de ajuda de 61 bilhões que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem pressionado o Congresso a aprovar. Kenneth Hammond, escritor e professor de História Mundial e História do Leste Asiático da Universidade do Novo México, disse a Sputnik que a falha em garantir ajuda significa que Zelensky está em apuros e que a Ucrânia não está procedendo de maneira que os líderes políticos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos haviam falado quando tudo isso começou há alguns anos. Em vez de vencer, os Estados Unidos e a OTAN estão simplesmente tentando prolongar o conflito na Ucrânia o maior tempo possível, uma tentativa de enfraquecer a Rússia no cenário mundial, atestou Raymond. O que eles fazem é apenas arrastar o conflito mais e mais, permitindo a Ucrânia ser o cordeiro sacrificial pelos interesses da política dos Estados Unidos, explicou. Raymond observa que o equipamento militar enviado pelos Estados Unidos e pela OTAN nunca será suficiente para derrotar a Rússia. No início desse mês, a Casa Branca disse aos parlamentares no Congresso que, sem outro pacote de assistência, os Estados Unidos teriam que parar de fornecer armas à Ucrânia até o final do ano. Armas nucleares russas podem provocar enorme tsunami na costa dos Estados Unidos, afirma o empresário alemão. As armas nucleares russas podem causar um tsunami de 100 metros na costa dos Estados Unidos, escreveu na rede social X, antigo Twitter, o empresário alemão finlandês e fundador do Megaupload, um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos, Kim Docton. A Rússia está focada na criação do arsenal nuclear mais poderoso do mundo, mísseis de pressão de longo alcance capazes de afundar porta-aviões e torpedos autônomos movidos a energia nuclear, que podem cruzar o oceano sem necessidade de reabastecimento. Eles portam as maiores ogivas nucleares que as pessoas conhecem e são praticamente indetectáveis. Imagine uma enorme explosão na costa de Nova York, causando um tsunami de 100 metros de água radioativa, destruindo toda a cidade, transformando-a em terra devastada e inabitável por séculos, escreveu ele. Na opinião dele, os estadunidenses e habitantes dos países da OTAN devem entender que o Ocidente não pode derrotar a Rússia no campo de batalha. Anteriormente, o coronel-general Sergei Karakayev disse em uma entrevista ao jornal Krasnaya Zvezda que a Força Estratégica de Mísseis propôs várias medidas técnicas e militares que permitem reduzir suficientemente a eficácia do sistema de defesa antimísseis promissor dos Estados Unidos e assegurar o cumprimento garantido das tarefas definidas.
Conheça características do novo sistema de artilharia criado para as tropas aerotransportadoras russas. O desenvolvimento do novo sistema russo de artilharia autopropulsada Lotus para as tropas aerotransportadas chegou à fase final. Ainda deve ser realizado testes estatais, após os quais o equipamento será colocado em serviço. A massa de combate do Lotus é de 18 toneladas, embora o veículo possa ser lançado de paraquedas. O chassi do BMD-4M é usado como base para combinação com outros veículos das tropas aerotransportadas. Devido à necessidade de instalar novos equipamentos grandes, o corpo foi alongado, enquanto a disposição e o nível de proteção permaneceram inalterados. A tripulação desta peça de artilharia autopropulsada é composta por 4 soldados. Cada um tem sua própria escotilha, equipamento de observação. Os lugares do comandante do artilheiro são equipados com modernas miras ópticas eletrônicas. Já a peça é um desenvolvimento aprofundado do 2A51 de 120 mm, com um cano mais longo, combinando as principais qualidades e capacidade de um canhão, obuseiro e morteiro. O tempo de transição da marcha para a posição do combate é de 30 segundos. Seu alcance é de 13 km e sua cadência de tiro varia de 6 a 8 disparos por minuto. Em condições de uso ativo de drones e radares anti-bateria, a mobilidade do equipamento de artilharia vem em primeiro lugar. Vale ressaltar que o Lotus é rápido. O motor diesel 2B062, com a potência de 450 cavalos, acelera o veículo até 70 km em estradas e até 40 km em terrenos acidentados. O Lotus é capaz de percorrer uma distância de 500 km, o que merece destaque para um veículo de peso. Gigantes do comércio marítimo param de navegar pelo Mar Vermelho após sequência de ataques Houthis. Há 2 meses, os Houthis estão atacando navios no Mar Vermelho em retaliação à operação de Israel na faixa de Gaza. Com diversos episódios em sequência, alguns dos maiores proprietários de navios do mundo começaram a avaliar se vale a pena continuar a usar a rota. 2 das maiores companhias marítimas de contentores do mundo disseram na sexta-feira, 15 de 12 de 2023, que estavam a interromper o trânsito através do Mar Vermelho depois que seus navios teriam sido atacados, segundo a agência Bloomberg. A APA Müller-Maersk, segundo o maior proprietário mundial de navios porta-contêineres, disse em um comunicado que instruiu seus navios que se dirigem para a entrada sul do Mar Vermelho a pausar suas viagens depois que seu navio Maersk Gibraltar foi atacado. Depois de quase acidente envolvendo Maersk Gibraltar ontem, e mais um ataque ao navio porta-contêineres hoje, instruímos todos os navios Maersk na área destinada a passar pelo estreito de Bab al-Mandab e passar sua viagem até nosso aviso, disse a Maersk. Logo após o anúncio da Maersk, a Rapid Log AG da Alemanha anunciou uma suspensão até segunda-feira. Depois decidirá o período seguinte. As companhias estão insistindo em uma cláusula que lhes permitirá enviar os seus navios ao redor de África, se considerarem que as águas ao largo do Iêmen são inseguras. No entanto, ao navegar ao longo da África, acrescentaria milhares de quilômetros às rotas comerciais, aumentaria as contas de combustível e atrasaria as entregas de carga, analisa a mídia. Os Houthis têm atacado cada vez mais navios mercantes na região, especialmente navios que estão ligados a Israel em resposta à guerra na faixa de Gaza. Cerca de 12% do comércio global depende do canal de Suez e 5% do Panamá, segundo Marco Forgione, diretor-geral do Instituto de Exportação e Comércio Internacional. Eles são fundamentais para o fluxo do comércio internacional, sem que funcione bem o efeito dominó dos danos e perturbações nas cadeias de abastecimento causado por navios atrasados nos locais errados será substancial, afirmou Forgione. De um modo mais geral, os ataques também aumentarão a pressão sobre os Estados Unidos para responder aos outros na fonte, possivelmente com ataques militares para eliminar drones e mísseis antes de serem lançados. A administração tem resistido a tomar medidas militares por meio de provocar a guerra regional, mas responsáveis, incluindo o conselheiro adjunto da segurança dos Estados Unidos, John Finner, reconheceram que não estão a destacar ataques conforme noticiado. Tropas sírias expulsam o comboio da força de ocupação dos Estados Unidos no nordeste do país. O episódio, aparentemente, ocorreu sem qualquer violência, sem relatos de tiro, vítimas ou danos. Um posto de controle do exército sírio expulsou neste sábado 16 de 12 de 2023 um comboio conjunto das forças de ocupação dos Estados Unidos e das tropas curdas das forças democráticas da Síria que tentavam entrar nas aldeias Kubu al-Grahanjni, na zona rural de Hazaka. Fontes disseram à agência Sana que um comboio de 4 veículos blindados militares das forças de ocupação norte-americana e um veículo com tração nas 4 rodas pertencente à
FDC tentaram entrar na aldeia, mas os membros do posto de controle impediram e forçaram os veículos a deixar a área. O episódio, aparentemente, ocorreu sem qualquer violência, sem relatos de tiros, vítimas ou danos. As terras a leste do rio Eufrates, ocupadas pelas forças dos Estados Unidos e seus aliados, representam mais de 90% dos recursos de petróleo e gás da Síria. Autoridades sírias acusaram os Estados Unidos de continuarem a sua ocupação para impedir a reconstrução do país e de controlar e desviar os seus recursos energéticos alimentares através de operações de contrabando ilegal que pretendem colocar o país de joelhos. Líder natural para analistas, mediar a questão de ex-equipe, fortalece a influência regional do Brasil. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas em relações internacionais destacam que esse imbróglio expõe a posição do Brasil como líder indispensável na América do Sul e contribui para a agenda de luta em empoderamento regional. Intermediado pelo governo brasileiro, o encontro entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro e da Guiana, Isfan Ali, para discutir o imbróglio envolvendo a posse do território de ex-equipe, colocou o Brasil novamente sob os holofotes por conta de sua atuação como líder regional na América do Sul. E esse posto de liderança brasileira é reconhecido por vários países vizinhos. Prova disso é que a resolução assinada por Maduro e Ali ao final do encontro determinou, entre outros pontos, que ambos os lados devem se abster de palavras e ações que resultem em escalada do conflito. Em caso de qualquer incidência envolvendo o conflito, Guiana e Venezuela terão de se comunicar entre si e acionar a comunidade do Caribe e a comunidade da América Latina e do Caribe e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para prevenir novos incidentes. A Sputnik Brasil conversou com especialistas em relações internacionais para analisar como o encontro reflete a postura do Brasil como líder natural na região e como isso contribui para pautas importantes para o governo atual, como a retomada da integração regional e a busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Brasil como líder natural é indispensável para a região. Charles Pena Forte, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissemíticos, afirma que o Brasil tem um papel fundamental e indispensável em qualquer evento que possa ocorrer na América do Sul. O Brasil tem um papel de grande destaque pelo seu tamanho e sua importância, então é natural que o Brasil exerça a sua influência, e principalmente quando se tem aí a questão da Venezuela, já que o Brasil sempre teve uma postura de discordância em relação às sanções em relação ao governo de Maduro. Então vejo como uma grande tarefa no Brasil intermediar essa questão histórica entre a Venezuela e a Guiana. Ele acrescenta que existe um consenso sobre a liderança natural do Brasil no continente sul-americano, entre todos os países da região, não apenas por ser o maior país em extensão territorial, mas por sua economia e capacidade de influência. Logicamente, existem períodos de avanço e retrocesso. Sob o governo Bolsonaro, o país abandonou a sua liderança, preferindo se ater às questões menores e principalmente relevantes. Mas é um processo natural. O Brasil, pelo seu tamanho, já é visto naturalmente como um ator importante na América Latina, principalmente na América do Sul. Os Estados Unidos perdem proeminência enquanto a influência do Brasil se fortalece. A resolução assinada por Maduro e Ali colocou o Brasil como um dos atores a serem acionados em caso de escalada de tensão na questão. Questionado se isso reflete uma perda de influência dos Estados Unidos na América do Sul e na América Latina como um todo, Pena Forte aponta dois fatores a serem levados em conta. O primeiro é a perda de interesse de Washington na região, especialmente após a eclosão do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. O foco dos Estados Unidos é o Oriente Médio, a questão do petróleo e o Irã. Então a América Latina fica como um ator nem secundário, mas um ator terciário nesse cenário. Logicamente, tudo que possa gerar uma perda de influência ou qualquer tipo de imprevisto para a política do Departamento de Estado norte-americano é perigoso. Então, governos à esquerda ou à esquerda de uma maneira muito exagerada, como por exemplo a Venezuela desde o governo Hugo Chávez, isso cria problemas, sem dúvida nenhuma, porque os americanos não gostam de governos declaradamente antes dos Estados Unidos. Então é natural que eles tentem exercer influência, mas o fato é que, pela falta de interesse geopolítico e pelo próprio momento que o mundo está passando, é inevitável que eles percam a proeminência sobre a América do Sul. Somado à perda de proeminência dos Estados Unidos na América do Sul, pode destacar que há uma concordância entre os países sul-americanos de que questões locais do continente devem ser tratadas pelos próprios líderes da região.
Os Estados Unidos não têm mais, como tinha antigamente, a capacidade de exercer uma influência determinante. O mundo vive um outro cenário, o que não será governado pelo antigo eixo, euro-atlântico. Os BRICS estão por aí, e outros países também vão participar cada vez mais das decisões dos seus próprios destinos. Porém, ele alerta que o estreitamento de laços entre governos sul-americanos com Rússia e China é um ponto nefrálgico para Washington. A aproximação que existe da Venezuela com a Rússia e com a China demanda uma preocupação por serem inimigos geopolíticos de Washington. Então, se isso se aprofundar de uma maneira muito intensa, realmente os Estados Unidos vão começar a olhar com uma preocupação bem maior. A questão de Esequibo é mais um teste na busca do Brasil pelo assento na Conselho de Segurança da ONU. Para pena forte, a mediação do Brasil no encontro entre Maduro e Ali reflete a credibilidade alcançada por Lula no cenário internacional. Desde os dois primeiros mandatos do presidente, tendência que, segundo os especialistas, deve continuar no atual mandato. A tendência é que o Brasil desenvolvendo um protagonismo mais atuante, mais acelerado, vamos dizer assim, é normal que figure como um interlocutor privilegiado na geopolítica e no cenário internacional. A avaliação do especialista, dependendo dos resultados da atuação do governo brasileiro nas questões internacionais, o Brasil pode se qualificar para o sonhado assento no Conselho de Segurança da ONU. Sem dúvida nenhuma, se o Brasil atuar de uma maneira sempre efetiva nos principais temas internacionais, na agenda internacional, o país se qualifica como possível país com assento no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o próprio Conselho de Segurança já não representa a realidade do século XXI, tendo em vista que os próprios membros atestam isso, só que ninguém quer dar o pontapé inicial para desmontar essa estrutura antiga. Então teremos que ter mais eventos geopolíticos importantes para levar a ONU essa mudança qualitativa. Ele destaca o fato de o próximo encontro entre Maduro e Ali ser marcado para ocorrer no Brasil nos próximos 3 meses, com data e cidade a serem definidos, traz a discussão para o país, o que é algo positivo. O Brasil, como anfitrião dessa proposta, é extremamente positivo. Apesar de que eu acredito que essa questão da Venezuela é mais um balão de ensaio para a questão das eleições no ano que vem na Venezuela. É um aglutinador, mas do ponto de vista do Brasil é importante, sim, trazer essa discussão e conseguir resultados logicamente efetivos para que isso não se torne um evento de grandes proporções, mas o Brasil está acertando dentro do possível. É claro que uma parte da mídia que é uma atitude rápida, não é assim, mas o Brasil está no caminho certo. O Brasil ainda não empregou toda a sua capacidade de influência na questão. Para Denil de Oliveira Rosa-Hacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Brasil adotou uma posição mais tímida do que poderia ter em relação ao conflito. Acredito que o Brasil poderia ter tido um papel muito enfático junto à Venezuela, principalmente antes do plebiscito sobre Esequibo, para conseguir evitar que a situação chegasse nesse ponto de tensão e, com isso, exigir aí uma maior atuação diplomática. Porém, ela ressalta que a decisão de envolver a CARICOM e a CELAC na questão presente na resolução assinada pelos líderes é importante. A proposta de fazer via CELAC a mediação é uma proposta adequada, porque faz com que não só os países da América do Sul, mas do Caribe também se envolvam na questão, mas o Brasil tem tido uma posição muito mais tímida, se a gente puder dizer dessa forma, do que poderia ter mesmo nessa situação agora, na lógica de aproximação nas reuniões que acontecerão. Rosa-Hacker aponta que a posição da Venezuela na questão, mesmo após as declarações do governo brasileiro contra a empreitada de reaver Esequibo, bem como contestações de países vizinhos como a Argentina e o Uruguai, relativas a temas do Mercosul, expõe os desafios vivenciados pelo Brasil para conseguir ser de fato líder da região. A diplomacia brasileira atua num cenário muito mais adverso em termos de capacidade de liderança e mesmo com a posição e com a capacidade de atuação do presidente e prestígio do presidente Lula. Isso não se reflete numa aceitação sobre as posições tradicionais do Brasil. Acho que isso tem a ver com a lógica da América do Sul, que se alterou muito. A gente tem um outro contexto, com disputas geopolíticas globais que afetam as definições estratégicas dos países. Segundo a especialista, é preciso aguardar novos ajustes que possivelmente devem ser feitos na agenda externa do governo Lula. O Brasil tem tido uma grande dificuldade em definir as suas propriedades estratégicas e, com isso, conseguir ter, de fato, uma capacidade de liderança que seja respeitada. Mas isso é um processo. A gente está no primeiro ano do governo, então é possível que a gente tenha novos ajustes. O governo brasileiro tem uma sinalização importante de que a relação com os países da região é uma relação muito cooperativa e igualitária, e que isso poderia ser o seu fator de atuação. América do Sul para os sul-americanos.
sobre a resolução que determinou o acionamento de CARICOM CELAC e Lula em caso de escalação, em caso de escalado na questão Rose-Archer. Argumento que o texto reflete muito mais a questão do empoderamento das instituições regionais do que a perda de influência dos Estados Unidos. Essa é uma proposta do Brasil, que essa é uma questão que envolve a região e que deve ser tratada no âmbito da região, disse a especialista. Ela também aponta que a América do Sul saiu um pouco do radar dos Estados Unidos em decorrência de outros conflitos ao redor do mundo. A América Latina não é prioridade. É considerado duas grandes situações, e considerando duas grandes situações de conflito no mundo, de fato, tudo que os americanos não querem é ter um ponto de conflito na região. Rose-Archer conclui ressaltando que a questão de executivo contribui para que o Brasil reforce a sua posição de país mediador e capaz de construção de diálogo, apesar da demora do governo brasileiro para se envolver num embrólio. Ademais, ela aponta que a vinda de Maduro ao Brasil, sendo a segunda visita no ano após a realização em março, é de interesse do governo brasileiro. Uma das estratégias do governo brasileiro é manter a Venezuela mais próxima e, com isso, conseguir ter uma capacidade de influência maior, até para influenciar na questão dos processos internos